Deixa eu te dizer uma coisa. Jô, a política, a gente considera a política a arte do impossível. Porque na política, tudo que parecia impossível pode se tornar possível. Vamos ver o seguinte, em 1989, qual era o analista político do Brasil que imaginava que fosse um torneiro mecânico e o Collor para o segundo turno? Os candidatos presidenciais eram Ulisses Guimarães, o senhor constituinte, era Brizola, que fazia 15 anos que estava exilado e achava que era presidente da República, era Maluf, era FIFA, era Mário Covas, Aureliano Chaves. Eu era o quê? Eu era um bagrinho, eu era um lambari, solto dentro de um lago para Jaú me comer, para os pintados me comer. Não, terminou eu indo para o segundo turno. Isso não estava na lógica da política. Sabe? E veja que engraçado, eu fui o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o PT foi o primeiro em 2010, 2014, o segundo em 2018, o primeiro agora. Então as pessoas não podem tratar o PT como se fosse um partido insignificante. É o partido mais organizado e mais forte desse país. E por ser o mais organizado e mais forte, também é o mais alvo de crítica de todo mundo. Quem não é petista Natural. é contra petista. É que nem Flamengo. Quem não é Flamengo é contra o Flamengo. Quem não é Flamengo é incapaz de reconhecer que o Flamengo joga bem. Eu sou vascaíno, a Janja é flamenguista, a gente quebra o pau, sabe? Ela grita, ela fica nervosa. E o meu Vasco está muito ruim. Benza a Deus, o Vasco e o Corinthians, sei lá, ele é um benzedor, sabe? E o que é que nós estamos vendo? A política tributária parecia uma coisa impossível, sabe? E o Haddad foi costurando, o Crispiniano, o companheiro Guimarães, o companheiro Jacques Wagner, o companheiro Padilha, foram conversando ali, conversando ali, tem uma coisa a mais aqui, uma coisa a menos ali, você vai tirando, daqui a pouco tem um formato de uma política tributária aprovada que tem como objetivo baratear a quantidade de imposto, diminuir, sabe, tipificar com coisas menos burocráticas, e fazer com que a gente, cobrando menos, arrecade mais, porque todo mundo vai ser obrigado a pagar. Então, se isso der certo, é um bem para o Brasil, não é um bem para o Lula, que já está com 77 anos, é um bem para quem nasceu agora. É um bem para o meu bisneto, para a minha bisneta, sabe? É isso que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu tenho conversado com o Pacheco, eu tenho conversado com o Lira, eu tenho conversado com os líderes. Ora, o que eu sinto, na verdade, é que as pessoas estão com muita boa vontade de fazer as coisas acontecer. O que eu sinto é isso. Sabe? E é direito das pessoas quererem fazer acontecer e falar o seguinte, olha, eu estou a fim de participar do governo. Para participar do governo, você pode ter um ministério. Agora, não é o partido que quer vir para o governo que escolhe o ministério. Quem escolhe o ministério é o presidente da República. Quem indica o ministério é o presidente da República. Quem oferece o ministério é o presidente da República. E eu acho plenamente possível. Nós vamos discutir isso nesses próximos dias. Não estou preocupado, ainda não fiz nenhuma conversa com ninguém. Eu vejo todo dia boato. Lula conversou com não sei quem, Lula chamou não sei quem, Lula... Não conversei com ninguém. Por favor, se tiverem que falar de mim, fala o seguinte, o presidente não conversou com ninguém. Se tiver gente falando que conversou com o presidente, é mentira. É mentira. Quando eu conversar, eu terei todo interesse, que a imprensa saiba, porque não tem conversa sigilosa na minha vida política. E não tem por que esconder, quer dizer, é uma coisa que é pro bem do Brasil, quer dizer, não tem por que teria. O técnico querer escolher o jogador que vai colocar em campo. Ele fica, não vou só no vestiário, só no vestiário. Mas uma hora vai ter que colocar o cara em campo, todo mundo vai saber quem é que vai jogar. E você tem que escolher o cara que vai contribuir mais com o país. Presidente, assim como o Congresso, o senhor tem a sensação, na rua, no Congresso, de que há uma vontade do Brasil de mais paz? E paz, estou falando no sentido de não ser tão agressivo, de poder negociar, de poder conversar, de poder realmente chegar a um acordo para o bem do país e de deixar para trás uma coisa que dividiu a gente. Isso está caminhando nessa direção? Acho que nós estamos caminhando nessa direção. Eu sinto, e todo mundo que fala comigo mostra que tem um clima mais tranquilo. Ainda tem algumas pessoas viciadas no passado. Lamentavelmente, tem algumas pessoas que parece que a cabeça ficou atrofiada e as pessoas não querem evoluir.
Em todo lugar, no meio dos trabalhadores, no meio dos empresários, no meio dos intelectuais, no meio dos banqueiros, não é um outro sentimento. Tem muita gente. E nós não podemos ficar brigando com essa gente. O que nós precisamos é ir conversando, tendo paciência. Veja, quando acontece aquilo que aconteceu com o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, sabe, eu acho que um cidadão que faz isso, ele não é um ser humano que você pode ter respeito por ele. Ele é um canalha. Porque ele precisava pelo menos ser educado. O ministro estava com a mulher, o ministro estava com o filho, porque se vale a moda desse cidadão que vai xingar um ministro que votou uma coisa que ele não gosta, os ministros não terão mais sossego no Brasil. Ou seja, o voto vai ter que ser secreto para que ninguém saiba naquilo que o ministro votou. Porque não é normal, não é normal. Eu tenho 77 anos, fiz oposição 50, eu nunca xinguei uma pessoa no aeroporto. Se tivesse lá o meu pior inimigo eleitoral, eu cumprimentava ele e ia sentar noutra mesa. Qual é o direito do cidadão achar que ele pode xingar, que ele pode ofender, que ele pode bater numa criança, que ele pode dar um tapa no rosto de uma criança, que ele pode chamar alguém de ladrão sem nenhuma prova? Sabe? Toda vez, o senhor pode guardar na tua cabeça, pode guardar. Toda vez que você entrar num lugar que alguém te provocar, esse alguém é um 71. Pode ter certeza, se for uma mulher, se ele for daqueles grosseiros que vai te xingar, ele é um 71, pode saber que ele tem processo. Ele cometeu algum erro, algum crime, ele já foi processado, ou ele é estelionatário, qualquer coisa. Porque um homem sério e uma mulher séria, se estiver num restaurante, eles não irão ofender ninguém. Eles poderão não gostar, poderão não cumprimentar, poderão nem olhar para o teu lado, mas ofender não vão. Quando o cara ofende, é porque é um 71 mesmo. Pode ir atrás. Pode ir atrás. Eu lembro do cara que ofendeu o Padilha. Eu falei, Padilha, vai atrás para ver. Foi atrás, do cara tinha 17 processos. Sim. Esses são os honestos. Sabe? Então, essas coisas a gente não pode brincar. Se a gente quiser tornar o Brasil um país civilizado, sabe, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Cada um é aquilo que quer. As pessoas não precisam ser o que a gente quer que elas sejam para a gente gostar, não. As pessoas são como elas são, você gosta ou não. A única coisa que eu peço é o seguinte, vamos nos respeitar. Vamos viver de forma civilizada. Porque, afinal de contas, nós somos tidos como o único animal inteligente, e a inteligência não pode ser usada para irracionalidade. É isso que eu peço ao povo brasileiro. Presidente, nessa direção, o que passou, o Flávio Dino passou agora em relação à questão do armamento, né, de ter um maior controle, diminuir o número de armas no Brasil, e essa coisa que estava louca, estava aberta para todo, gente comprando 60 armas como se fosse um exército particular. Isso também é muito importante, né? Porque... Olha, o show é extremamente importante. Veja, tinha uma confusão, se pode utilizar arma, se pode liberar CAC, se pode liberar... Não, eu acho que nós temos que ter claro o seguinte, por que o cidadão quer uma pistola 9mm? Por que ele quer? O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tiro? Porque, no fundo, esse decreto de liberação de arma que o presidente anterior fez era para agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida, não está conseguindo comprar o material escolar do seu filho, não está conseguindo colocar um brinquedo que o moleque precisa no Natal. Então como é que as pessoas que trabalham vão comprar fuzil, vão comprar rifle, vão comprar 10 pistolas, 12 pistolas, 15 pistolas? Que diabo é isso? As pessoas querem comprar carne, as pessoas querem comprar óleo, querem comprar cebola, querem comprar, sabe, coisa para comer, as pessoas querem comprar coisa para escrever, querem comprar livro, as pessoas não querem violência. Então tem uma meia dúzia aí de pessoas que querem, não, vamos abrir. Eu, sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército, ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar tiro. Não é... A sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe. FIFO. Nós não.
Nós queremos preparar a democracia, fortalecer a democracia, mais participação da sociedade brasileira, mais participação na política, mais participação na escola, mais participação, sabe, em show de artista, mais participação, sabe, na construção de coisas boas, de coisas positivas. Então, para que arma? Até porque o número de mortes policiais aumentou. Eu sou totalmente contra. Eu quero que você saiba, sabe? Eu quero que você saiba que o Brasil vai melhorar o dia que a gente entrar na era do livro, na era da cultura, que é o que nós estamos fazendo agora com a Lei Paulo Gustavo e com a Lei Aldir Blanc. Não sei se você viu o sucesso da Lei Paulo Gustavo. 97% dos municípios brasileiros, melhor, 98%, se inscreveram para receber o dinheiro. Olha, significa que você não tem noção da alegria do prefeito. Eu recebi 2 milhões para a cultura, recebi 1 milhão, sabe? Coisa que não tinha. Eu tinha acabado com o Ministério da Cultura, porque eles queriam criar o Ministério das Armas, o Ministério da Violência, o Ministério da Fake News, o Ministério da Mentira. É isso que eles queriam criar. E nós não, nós queremos fazer com que o povo brasileiro volte efetivamente a ser feliz. E tranquilo, não tem nada melhor do que um pai pegar no braço do seu filho, da sua esposa e passear de sábado à tarde, de domingo à tarde, sem nenhuma preocupação com violência. Então, esse país vai ser construído, querido. E eu tenho certeza que você será, sabe, co-participante e co-feitor desse país. Porque nós precisamos juntar as pessoas boas, as pessoas de coração, as pessoas solidárias. Ontem eu estava conversando com as pessoas, sabe o que as pessoas diziam? Ô Lula, no apartamento que eu moro, as pessoas não se cumprimentam no elevador. Aí outra pessoa fala, no meu também não cumprimenta. Ô, gente, a gente entra no elevador, 3, 4 pessoas, arriscado aquele elevador dá um quebra, a gente fica preso lá dentro e as pessoas não se cumprimentam. Um amigo meu falou assim para mim, ó Lula, eu moro num lugar que tem uma senhora que mora sozinha no apartamento da frente. Essa mulher nunca me cumprimentou. Ela não sabe que se tiver um problema, eu serei o primeiro médico dela, eu serei o primeiro enfermeiro dela, eu serei o primeiro motorista dela. Porque se eu estiver em casa e ela tiver um problema, eu vou cuidar dela. Mas ela não fala bom dia para mim. Nunca falou bom dia. Sabe? Então eu não sei o que eu faço. Capaz dela ficar mal, eu correr atrás dela, ela não querer que eu atenda ela. Então, o que eu peço para as pessoas? Gente, a gente não é obrigado a estar no mesmo partido. A gente não é obrigado a estar na mesma igreja. A gente não é obrigado a torcer para o mesmo time. O que a gente é obrigado é ser humanista. É gostar de gente. É gostar do próximo. É ser educado. É ser respeitoso. É bem isso que a gente pede. Sabe, estender a mão para a pessoa que está precisando de alguma coisa. Sabe? Então, é esse mundo que nós precisamos construir. Eu sempre digo que o ser humano aprendeu a viver em comunidade. Né? Quando um ficava doente, todo mundo ia atrás, todo mundo ia visitar, todo mundo ia tentar ajudar. Hoje, nós estamos cada vez mais trancados dentro de casa, cada vez mais isolados, cada vez, sabe, não se convida mais parente para aniversário. Se o parente for pobre, então está fora da lista. Você não convida mais parente para aniversário, para casamento, para nada. As pessoas estão ficando isoladas, se trancando dentro de casa. E quando está dentro de casa, mesmo a família, cada um está com o celular na mão, conversando com o outro, não está conversando com quem está dentro de casa. Então a minha pergunta é o seguinte, que sociedade nós estamos criando? O que a gente pode esperar da humanidade nos próximos 20 ou 30 anos? Nós temos que começar a cuidar agora, sabe? E para mim a palavra mágica é o seguinte, é humanismo. Eu não nasci para ser algoritmo. Eu nasci para ser um homem de sentimento, uma pessoa de sentimento, uma pessoa de coração, uma pessoa que pensa, uma pessoa que sente, uma pessoa que age sempre em função das necessidades daqueles que eu posso ajudar. Senão a vida não tem sentido. E é isso que eu tento fazer nesse país, fazer a nossa vida ter sentido. Eu quero deitar a cabeça no travesseiro toda noite e falar o seguinte, hoje eu fiz o bem para um igual a mim. Hoje eu fiz um bem para uma senhora, hoje eu fiz um bem para um homem, hoje eu fiz um bem para uma criança, hoje eu fiz um bem para o Brasil, eu fiz uma coisa boa para o Brasil. Porque o papel do governante é esse. O papel do governante é cuidar das pessoas. Aliás, a palavra governar deveria ser abolida. É o seguinte, eu vou ser eleito para cuidar. Cuidar do quê? Cuidar do povo. Que povo? Porque tem um povo que não precisa que você cuide. Banqueiro não precisa que você cuide.
Você precisa cuidar daquelas pessoas que trabalham, que pagam imposto de renda, aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão sem casa. É essas pessoas que precisam da figura do Estado. E é para esses que nós voltamos a governar. A classe média baixa, sabe fazer ela ganhar um pouco mais, diminuir o pagamento de imposto de renda dela, porque até o final do meu mandato, quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto de renda. Escuta o que eu estou falando. Até o fim do meu mandato, quem ganhar 5 mil reais não vai pagar imposto de renda, porque não é possível. O cara ganha 5 mil, paga 2 de aluguel, gasta 2 com comida e ainda vai pagar imposto de renda? Não, quem tem que pagar imposto de renda é quem é rico, quem vive de dividendo, quem sonega. Não é o povo trabalhador. Então, Joa, esse é o meu otimismo, esse é o meu compromisso, e é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu vou fazer a minha cirurgia, se eu precisar fazer, para ficar inteiraço. Porque eu tenho que andar muito esse Brasil, cara. Eu tenho que andar muito esse Brasil para a gente poder levantar a moral da tropa. Presidente, então, para encerrar, essa volta, essa cordialidade, essa paz, essa alegria que você prega, você viveu um pouquinho, né, ontem, né, com a Seleção Brasileira Feminina. Você juntou um timaço de mulheres aqui, né? A Janja estava, as ministras estavam, enfim. Foi uma alegria, né? 4-0 foi uma coisa já boa. Esse é um bom começo pra gente. Né? Eu senti só meio tempo que era muita mulher e eu sozinho de homem. Eu resolvi me mancar. Mas veja, só para você saber uma coisa. Das 17 jogadoras que foram convocadas para a seleção, que estão lá, 17 recebe, das 23, 17 recebe Bolsa Atleta. Tá? Só para você ter ideia. Hoje o Bolsa Atleta tem 7.887 atletas inscritos recebendo uma certa quantia de dinheiro que é variável. Nós criamos esse programa em 2004. Então, por que a gente criou o Bolsa Atleta? Porque as pessoas só conseguem sobreviver, sabe, do esporte quando ela fica famosa. Sim. Se ela ganhar um campeonato de surf, ela fica famosa, vai ganhar publicidade. Se ela ganha de boxe, ela ganha... Mas até chegar lá, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um tênis. Um tênis. E não dos melhores, um tênis. Para pessoas correrem. A maioria das cidades não estão preparadas sequer para ter um atleta profissional. Então o que a gente fez foi criar um programa para ajudar. O que é importante é que cada prefeito desse país comece a se preocupar em que cada cidade tem um estádio, em volta desse estádio tem que ter pista de atletismo, tem que ter a piscina, tem que ter... Condição da gente poder ver essa meninada ter futuro. Então eu fico feliz, a meninada jogou bem, jogou muito bem. Aquela companheira que marcou os 3 gols, a Ari ela é uma que recebeu Bolsa Atleta, tá? Ela é uma que recebeu Bolsa Atleta, então ela está de parabéns. Plantando dá. Plantando dá. Eu vou voltar aqui, no Brasil se plantando tudo dá. Na hora que você investe, na hora que você acredita, na hora que você abre a porta das oportunidades para as pessoas, mesmo aquelas pessoas que você imaginava que não ia para lugar nenhum, ela vai. Mesmo aquelas pessoas. Eu vi a história do Santos Dumont, no dia de homenagem ao Santos Dumont. Eu não conhecia os detalhes da história. Mas você veja uma coisa, está certo que o pai do Santos Dumont tinha dinheiro, né? Mas o pai do Santos Dumont disse para ele: olha, meu filho, você não precisa ter um diploma universitário. Você vai para lá para aprender eletricidade, mecânica e motor. Vai lá, aprenda. E foi isso que ele foi, e por isso que ele se tornou um inventor extraordinário. Eu acho que o único inventor do avião. Os americanos tentam dizer que foram eles, mas eles fizeram uma catapulta, era quase que um estilingue para levantar o avião. O primeiro aparelho mais pesado que o ar que subiu foi o nosso querido Santos Dumont. Que muitas vezes eu acho que no Brasil ele não é muito respeitado, porque se queira muito... lembrado, né? O Brasil não está preparado para ter heróis. É engraçado isso, o Brasil às vezes não gosta de ter heróis, sabe? E eu acho que o Santos Dumont é um cara que deveria ser muito respeitado no Brasil, sabe? Porque não só inventou relógio, como inventou relógio de pulso. Inventou relógio de pulso. Ninguém sabe, mas ele inventou. Sabe? Aí hoje eu estou com o relógio de pulso aqui, Chico, ó. Esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Chirac, no ano de aniversário, no ano de comemoração do Brasil.
Sim. A França fez uma homenagem ao Brasil, os nossos fuzileiros navais foram desfilar no desfile da França. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. Você sabe que esse relógio ficou perdido 25 anos? É? Como assim? Você deixou ele... Não, eu não sabia onde estava. Sim. Quando agora eu fui mudar, que eu fui abrir gaveta, estava lá. Aí eu estou usando ele aqui para ver se ele está bom ainda. Ele tem um escudo brasileiro. Ó. É mesmo. Pô, especial, então. E tem meu nome aqui atrás. De Chirac para Lula. Bom, feito na França, que foi onde o Santos Dumont voou. Isso. Né, por 14 bis. Aqui é homenagem ao Santos Dumont. Pronto. Não. Mas é isso, show. Deixa eu lhe falar. A gente pode, nessas conversas que a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer o povo ir compreendendo as coisas. Porque a gente tem que conversar com as pessoas. A gente tem que fazer as pessoas entenderem as coisas. Né? Quando a gente começa a discutir essa questão climática, por exemplo, no começo parece uma coisa absurda. Por que estão discutindo o negócio de clima, que a Terra vai acabar, que vai encher tudo d'água? É verdade, as coisas estão mudando. Um calor horroroso. Então, o que eu acho? O que eu estou convencido? Eu já falei com o ministro Camilo. Nós temos que colocar a questão ambiental no currículo escolar. Uma criança, quando começa a aprender, é importante ele saber que Cabral descobriu o Brasil, é importante ele saber que existiu o Zumbi de Palmares, é importante ele saber que existiu o Tiradentes, mas é importante ele saber o que vai acontecer no dia dele. É importante ele chegar em casa e falar para a mãe dele, você não está fazendo coleta seletiva do lixo, precisa colocar o lixo correto. Sabe? Ô pai, você não pode fazer isso de errado. Você não pode ficar cortando uma árvore. Ora, se nós temos 30 milhões de hectares de terras nesse país degradadas que pode ser recuperada, por que um cidadão tem que cortar uma árvore de 200 anos para fazer cadeira, para fazer cama? Ele que planta uma árvore, quando ela crescer, ele corte. Ele que recupera essa terra degradada e vamos plantar. Planta o que ele quiser, planta mogno, planta figueira, planta pau-brasil, planta jacarandá, escolha o que quer plantar e plante. Mas não fique derrubando o que não é seu, porque o que existe lá é do povo brasileiro e é da humanidade. E nós vamos cuidar com muito carinho e muito amor.